Vamos lá então, falar de eleições aqui no SBT Meio-Dia. Olha, uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostrou a intenção de votos dos eleitores para a corrida presidencial. Essa é a primeira pesquisa do Datafolha, levantando os dados dentro do prazo para o registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. No cenário em que Lula aparece, ele está com 39% e com margem de erro de 37% a 41%. Bolsonaro com 19% e margem de erro de 17% a 21%. Marina tem 8% e margem de erro de 6% a 10%. Alckmin tem 6% com margem de erro de 4% a 8%. Ciro Gomes tem 5% com margem de erro de 3% a 7%. E Marina e Alckmin estão então empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Álvaro Dias tem 3% e a margem de erro é de 1 a 5. Ele está, então, tecnicamente empatado com Ciro e Alckmin dentro da margem de erro. João Amoedo está com 2% e a margem de erro é de 0 e 4. Ele está, portanto, tecnicamente empatado com Ciro e Álvaro dentro da margem de erro e também com Geraldo Alckmin no limite da margem de erro. Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, Cabo Daciolo e Vera Lúcia têm 1%. Com margem de erro, tem de 0 a 3. Por isso, eles estão tecnicamente empatados com Álvaro Dias e João Amoedo dentro da margem de erro. E com Ciro Gomes também, no limite da margem de erro. Votos brancos e nulos somam 11%. Não sabem ou não responderam, 3%. João Goulart Filho e José Maria Eimael não pontuaram. Agora a gente vai repercutir esses dados aqui conversando com Cláudio Prisco Paraíso. O que chamou a atenção foi Henrique Meirelles, MDB, maior partido do país, 1%. Isso lembra, boa tarde. Boa tarde, Prisco. Fernando, isso lembra Dr. Ulisses Guimarães, lá em 89, no restabelecimento das eleições presidenciais. Ele tinha sido presidente do MDB, da Câmara e tudo mais. Ficou em 7º lugar. Apesar do então PMDB ter toda aquela musculatura que, aliás, tem até hoje. Mas vamos apreciar agora aqui, Fernando. Lula da Silva, 39%. Detalhe, o campo dessa pesquisa Datafolha foi de 2 a 3 dias após a última Ibope, que deu 37% para Lula. Então, os números estão muito próximos. É uma clara demonstração do apelo popular do ex-presidente da República. É um fenômeno eleitoral indiscutível. Encarcerado, preso, condenado, ficha suja, inelegível, será pela Justiça Eleitoral, mas tem um apoio popular, e principalmente de onde? Das regiões Norte e Nordeste, da população mais pobre, e descendo do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, também das camadas mais populares, só que nessas 3 regiões, em número reduzido, comparando com Norte e Nordeste. Outra coisa que é possível observar é o seguinte, tirando Jair Bolsonaro, que fica 20 pontos atrás dele, todos os demais candidatos, com apenas um dígito, não batem no segundo dígito. E vamos agora para o telão da eleição presidencial Datafolha, liberado ontem à noite, sem Lula. Deixa eu trazer então os números aqui, Prisco. No segundo cenário em que Lula é substituído por Fernando Haddad, Jair Bolsonaro aparece na liderança com 22% e com margem de erro de 20% a 24%. Em seguida, Marina Silva com 16% e a margem de erro de 14% a 18%. Ciro Gomes tem 10%, com margem de erro de 8% a 12%. Alckmin, 9%, com margem de 7% a 11%. Então, ele está tecnicamente empatado com Ciro dentro da margem de erro. Álvaro Dias e Fernando Haddad têm 4%, com margem de erro de 2% a 6%. João Amoedo e Henrique Meirelles têm 2% e a margem de erro é de 0% a 4%. Eles estão, então, tecnicamente empatados com Álvaro Dias e Fernando Haddad dentro da margem de erro. Vera, Daciolo, Boulos e João Goulart Filho têm 1% com margem de erro
vão de 0% a 3%. Eles estão, então, tecnicamente empatados com Álvaro Dias, Fernando Haddad, João Amoedo e Henrique Meirelles. Os votos brancos e nulos, neste quadro, somam 22%, sem Lula. Não sabem ou não responderam, são 6%. Muito bem, o que se observa agora? O único presidenciável com um pouquinho mais de respaldo popular, que não agrega nenhum ponto percentual com a saída de Lula da Silva, é o senador Álvaro Dias do Podemos. Todos os outros agregam. Marina e Ciro dobram o seu percentual, ficando muito claramente caracterizada a transferência de votos. Marina vai de 8 para 16, Ciro de 5 para 10. O próprio Geraldo Alckmin cresce alguma coisa, Bolsonaro cresce 4 pontos, e Fernando Haddad, que seria a opção, e será a opção do PT à presidência da República, fica com apenas 4 pontos percentuais. Ou seja, não há transferência do voto de Lula para Haddad. Aliás, sabe como lá no Norte e no Nordeste o eleitor de Lula está comentando? Ah, vem alguém aí, um tal de Andrade. Não é Andrada e nem Andrade. É Haddad. Então, resta saber se a política a ser adotada pelo PT Trabalhadores, a estratégia a ser implementada de colocar vote 13, vai ser possível para transferir o voto de Lula para Haddad. E até, quem sabe, agregar o voto para os candidatos a governador, senador e especialmente no coeficiente para a Câmara dos Deputados. Esse é o desafio do PT, que está dividido. Um grupo entende que Lula já tem que desistir, tem que concentrar já em Haddad, fazer essa transferência, essa transição. Já um outro grupo, do qual faz parte o próprio Lula da Silva, entende que não. Tem que ir às últimas consequências com o seu próprio nome para depois fazer a transição na 1/10 hora. Resta saber se isso não vai criar um quadro de tumulto no processo eleitoral e até que ponto, sob o aspecto do PT, efetivamente será proveitoso na expectativa de colocar Haddad no segundo turno com o Bolsonaro, que é aquele que tem mantido aí uma base eleitoral já há muitos meses cristalizada e estratificada. Por enquanto, estariam indo para o segundo turno Bolsonaro e Marina. Quero a sua opinião agora, Prisco, sobre a questão de votos nulos e brancos, para onde vão esses votos, que ainda são em grande número, e a questão é, tem a possibilidade do presidente já ser eleito no primeiro turno ou não? Veja bem, um detalhe. Primeiro, Marina está numa estratégia de falar diretamente para as mulheres. Por quê? Porque Bolsonaro tem o respaldo delas na casa de um dígito. Então, esse eleitorado aí está flutuando. Marina, que é mulher, vai tentar atraí-lo para fortalecer e tentar chegar no segundo turno. Isso é uma questão. Agora, com relação a os votos brancos e nulos e indecisos, aqui nós temos a eleição presidencial nacional do IBOPE, pesquisa realizada há poucos dias. Brancos e nulos, com Lula, é de 16%. Não sabe, não respondeu, 6%. Então, estamos falando em 22%. Vamos agora para o próximo telão, sem Lula. De 16 vai para 29, cresce 13. De 6 vai para 9, cresce 3. Então, estamos falando de quase 20% que não buscam outra alternativa sem Lula na parada. Nessa pesquisa do IBOPE, tem uma pergunta muito interessante. Se Lula for impedido de disputar a eleição e declarar apoio a Fernando Haddad, você votaria em Haddad? De jeito nenhum, 60%. Poderá votar em Haddad? 14%. Com certeza votará em Haddad? 13%. Então vejam só o desafio que será a transferência de voto de Lula para Haddad. E, portanto, a decisão da Justiça Eleitoral é da maior importância. E todos sabem qual será a decisão. Ele é inelegível, ele é ficha suja e não vai disputar a eleição. Isso torna a eleição ainda mais imprevisível. Doutor Jorge, para o próximo telão. A gente tem 20 segundos para concluir esse assunto. Eleição presidencial com Lula, né? Aqui
na aferição estadual, na aferição de Santa Catarina, como votam os eleitores catarinenses nos candidatos presidenciais. Branco e nulo, 15. Não responderam 8. Então, estamos falando aí em 23. Próximo telão, sem Lula. 18 e 12. Já aumenta um pouco, sem Lula. E vamos agora para o último telão. Encerramos este assunto agora, Príncipe, Isso. porque a gente tem a nossa série de entrevistas Exatamente, com... eleição para governador. Para fazer um paralelo da disputa presidencial para a disputa para governador. Branco e nulos, 34%, ainda muito expressivo. E não respondeu, 23%. Então, nós estamos falando aí 57% de eleitores que não sabem em quem vão votar na disputa pelo governo do Estado. E o último tema, que não vai dar tempo, que a gente vai apreciar amanhã, Fernando, é o seguinte: aquele eleitor que realmente decidiu em quem vai votar não precisa receber cédula e nem cartão do pesquisador. Ele já pronuncia espontaneamente. Esse é aquele que realmente já escolheu. E isso os institutos de pesquisa não estão apresentando. Não estão apresentando o voto espontâneo. Isso é assunto para amanhã.